Você sabia que existem anjos presos nesse exato momento? Eu não estou falando de Satanás nem dos demônios. Eu estou falando de anjos que, segundo a Bíblia, foram acorrentados e colocados em prisão espiritual há milhares de anos. Mas existe uma pergunta ainda mais assustadora. O que esses anjos fizeram? Por que receberam uma punição que nem o próprio Satanás recebeu? E o mais intrigante, a Bíblia diz que alguns desses anjos serão libertados no futuro. Quem são eles? Onde estão? E por que Deus decidiu prendê-los? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo, então vamos para cima! Olá pessoal, Márcio Coach aqui, sejam todos muito bem-vindos. Para respondermos essas perguntas, precisamos juntar pistas espalhadas por toda a Bíblia. Uma investigação que começa antes do dilúvio, passa pelos dias de Noé, aparece nas cartas dos apóstolos e termina no livro do Apocalipse. Tudo começa em uma passagem que muita gente lê sem perceber a sua importância. No capítulo 9 do Apocalipse, durante o toque da sexta trombeta, João ouve uma ordem surpreendente: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Pare por um instante agora e pense no que acabamos de ler. Não são apenas anjos, são anjos presos. E isso deveria chamar imediatamente a nossa atenção, porque ao longo da Bíblia vemos anjos servindo a Deus, levando mensagens, protegendo pessoas, executando missões divinas, mas aqui encontramos algo muito diferente: anjos encarcerados. E a situação fica ainda muito mais intrigante quando João explica que eles estavam preparados para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos, como se aguardassem aquele momento havia muito tempo. Mas por quê? O que aconteceu para que fossem colocados em prisão? Para encontrar uma possível resposta, precisamos voltar milhares de anos no passado, muito antes de João, muito antes dos apóstolos. Precisamos voltar ao capítulo 6 do livro de Gênesis. E aqui encontramos uma das passagens mais misteriosas de toda a Bíblia. O texto diz: os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Logo depois, aparece uma outra informação muito curiosa: os Néfilins estavam na terra naqueles dias e também depois. Durante séculos, estudiosos tentaram responder uma pergunta simples: quem eram esses filhos de Deus mencionados em Gênesis? Bom, existem diferentes interpretações. Alguns entendem que eram descendentes de Sete, filho de Adão. Outros acreditam que eram governantes humanos poderosos, mas existe uma interpretação muito antiga que apresenta uma possibilidade diferente. Segundo essa visão, os filhos de Deus seriam seres angelicais que abandonaram a posição que Deus lhes havia dado. E aqui a história começa a ficar realmente interessante, porque essa ideia não surgiu recentemente. Muitos judeus já debatiam essa interpretação. Ela aparece, por exemplo, em um livro conhecido como Livro de Enoque. Embora não faça parte da Bíblia, ele era bastante conhecido por muitos judeus do período anterior a Jesus. Segundo essa tradição, alguns anjos se rebelaram, desceram à terra e ultrapassaram limites estabelecidos por Deus. Mas será que a própria Bíblia fala sobre anjos que cometeram um pecado tão grave a ponto de serem presos? É aqui que encontramos a próxima pista. Séculos depois, o apóstolo Pedro escreveu algo impressionante. Em 2 Pedro lemos: Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou em abismos tenebrosos, reservando-os para o juízo. Vejam o detalhe: Pedro não fala de todos os anjos caídos, ele fala de anjos específicos, anjos que pecaram, anjos que foram presos, anjos que aguardam julgamento. Isso já deveria despertar então a nossa curiosidade, porque normalmente pensamos em demônios agindo livremente, mas Pedro descreve um grupo que está encarcerado,
como se tivesse cometido algo especialmente grave. E então surge mais uma peça desse quebra-cabeça, a carta de Judas. E Judas escreve: "E aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em correntes para o juízo do grande dia." Mais uma vez encontramos o mesmo padrão: anjos, rebelião, prisão, julgamento futuro. E agora aparece mais um detalhe muito importante: eles abandonaram sua posição original. Eles deixaram o lugar que Deus lhes havia designado. É exatamente por isso que muitos estudiosos conectam Judas ao misterioso relato de Gênesis 6. Perceba então como essas peças começam a se encaixar. Gênesis fala de uma possível rebelião envolvendo os filhos de Deus. Pedro fala de anjos que pecaram e foram presos. Judas fala de anjos que abandonaram sua posição e foram colocados em correntes. E Apocalipse fala de anjos presos, aguardando um momento determinado para serem libertados. Será então que estamos olhando para partes diferentes da mesma história? A verdade é que a Bíblia nunca responde essa pergunta de forma explícita, e é importante reconhecer isso. Nenhum versículo afirma claramente que os anjos presos do Apocalipse são os mesmos anjos mencionados por Pedro e Judas, mas existe uma razão pela qual essa interpretação atravessou séculos. Quando colocamos essas passagens lado a lado, encontramos um padrão difícil de ignorar. Todos falam de anjos, todos falam de rebelião, todos falam de prisão e todas apontam para um julgamento futuro. Talvez seja por isso que tantos estudiosos acreditam que estamos diante de uma das mais antigas rebeliões espirituais da história. Mas existe algo ainda mais importante, porque o foco principal dessa história não são os anjos, é Deus. Muitas vezes ficamos fascinados pelos mistérios espirituais da Bíblia, e eles realmente são fascinantes. Mas o detalhe mais impressionante dessa história não é que esses anjos existem, é que eles continuam presos, eles não escapam, eles não quebram suas correntes, eles não assumem o controle da situação. Em Apocalipse, eles só são libertados quando Deus permite. Isso nos lembra de uma verdade poderosa: o mal nunca está fora do controle divino. Mesmo quando parece avançar, mesmo quando parece dominar a história, mesmo quando parece vencer, Deus continua sentado no trono. E talvez essa seja a principal mensagem por trás desse mistério. Existe um julgamento para toda rebelião, seja humana, seja angelical, nada escapa à justiça de Deus. No final, talvez nunca saibamos todos os detalhes sobre esses anjos. A Bíblia não responde todas as perguntas que gostaríamos de fazer, mas ela revela algo suficiente para entendermos o essencial. Quando juntamos Gênesis, Pedro, Judas e Apocalipse, começamos a enxergar uma história impressionante. Uma história que pode ter começado antes do dilúvio. Uma história que atravessou toda a Bíblia. E uma história cujo capítulo final ainda está por vir. E talvez seja exatamente isso que torna os anjos presos do Apocalipse um dos maiores mistérios de toda a palavra de Deus. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!